Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer para vocês os nomes mais indicados para a rodada 20, primeira rodada do retorno, né? Até o momento foram assistidos 52 vídeos, somando um pouquinho mais de 16 horas. Então, enquanto roda a vinheta, deixa o like. Bom, rapaziada, vamos começar falando sobre esquema tático, tá? 87% dos influenciadores estão indo no esquema 4-3-3, 5% no 4-4-2, outros 5% no 3-4-3 e 3% no 3-5-2, tá? Vamos começar a falar dos goleiros então. O goleiro mais indicado, rapaziada, que a gente tem até o momento é o Gabriel Brazão, do Santos, com 45% de indicações até o momento. O segundo mais indicado que a gente tem é o Everson, do Atlético Mineiro, com 13% de indicações. Depois a gente tem o Hugo Souza, do Corinthians, empatado com o Rafael, do São Paulo. Ambos estão com 9% de indicações. Tá? O Rafael está provável no Cartola, mas ele está nulo no novo site de prováveis do Cartola, prováveisdocartola.com.br. Já vou falar do site para vocês. Vamos só finalizar os goleiros, que a gente tem empatados com 6% de indicações. O Lucas Arcanjo, do Vitória, o Fábio, do Fluminense e o Rossi, do Flamengo. Bom, e falando sobre o novo site dos prováveis do Cartola, pessoal, é esse, tá? prováveisdocartola.com.br. Já tivemos modificações, né? A gente teve a inauguração dele na semana passada, tá? E nessa semana, a segunda semana que ele está em atividade, já tivemos modificações, já tivemos botões que facilitam o acesso aqui. Por exemplo, a gente pode vir aqui diretamente no São Paulo, tá? E a gente já percebe aqui que o goleiro Jung do São Paulo, tá? É o goleiro que está provável. No Cartola ainda está o Rafael. A gente tem uma dúvida aqui entre o Cedric e o Mike, na lateral direita. No meio, uma dúvida ali entre o Negruti e o Bobadilha. E aqui na frente a gente pode ter o retorno do Lucas Moura, né, que está em dúvida com o Rodriguinho. Na frente a dúvida Ferreirinha, André Silva, Luciano e o Dineno. Tá? Esse é o novo site Prováveis do Cartola. Aqui você confere as escalações prováveis. Aqui nessa outra aba você confere dados da partida, né, como o horário, a data, o estádio e placar oficial quando finalizados os jogos. Estou negociando com o Eber, tá? Provavelmente, se tudo der certo, a gente vai ter uma implementação de uma aba nova aqui nesse site Prováveis do Cartola, que é a aba Mais Indicados. Sim, galera, o Mais Indicados agora vai ter uma aba exclusiva no Prováveis do Cartola para você poder conferir os prováveis, as atualizações, tá? Eu faço o vídeo, atualizo ele no sábado, tá? E aí nem todo mundo consegue acompanhar, às vezes perto do fechamento do mercado, o pessoal tem que ficar procurando rede social, procurando vídeo e tal. Aqui você vai ter um mapinha com os mais indicados e os percentuais dos mais indicados. É que nem o mais calados do Cartola. Vai estar o mapinha dos mais indicados, né? O campinho dos mais indicados. Só que, né, como vocês sabem, os mais indicados ele tem uma qualidade maior na filtragem, né, que a gente faz das indicações, né? A gente faz os nomes que estão sendo escalados só pelos influenciadores, né? Não por todos os jogadores de Cartola. Porque a gente sabe que nos mais escalados lá tem times de tiro curto, tem a galera que só joga por brincadeira, por hobby, às vezes esquece de escalar, tudo isso vai contando nos mais escalados. Aqui não, aqui a gente tem uma filtragem dos mais indicados, só pelos nomes mais indicados pelos influenciadores, e vamos ter uma aba exclusiva aqui no site prováveisdocartola.com.br. Estou negociando isso com o Herbert. Se possível, semana que vem já apresentarei para vocês a nova aba exclusiva, tá? Então não deixe de conferir os prováveis escalações aí no nosso site. Aqui na reserva, por enquanto, pessoal, eu posso estar botando aqui o Ronaldo ou até o Bruno Ferreira, tá? Do Ceará. O Ronaldo pensando em defesas, né? Eu vou estar botando aqui o Bruno Ferreira a princípio, joga em casa, né? Ceará contra o Bragantino, que vem muito mal. Falando de zagueiros, pessoal, o nome mais indicado até o momento é o Ferrarese, com 85% de indicações. Tá? A gente viu lá no site dos prováveis que o Ferrarese está provável, porque
o São Paulo não tá sem zagueiros para repor, né? Para vir com esse time alternativo aí. O Hernan Crespo já disse que vai vir com um time bem alternativo aí, só que falta zagueiros, né? E aí vamos aguardar notícias se o Ferrares vai mesmo para o jogo. Se for para o jogo, é um jogador-chave para a rodada, 85% de indicações. Depois a gente tem o Lianco, com 77% de indicações, também um jogador-chave, tá? A maioria dos influenciadores estão com essa dupla de zaga. Depois a gente tem aqui outras opções. A gente tem o Léo Ortiz do Flamengo com 12% de indicações. Empatados com 4% das indicações, o Alexander Barbosa do Botafogo e o David Duarte do Bahia. Então, a princípio, eu vou estar botando aqui nessa reserva o próprio Ortiz, tá? Que é o terceiro mais indicado. Na lateral, pessoal, a gente tem aqui o mais indicado até o momento é o Natanael. Natanael, que ele é dúvida no prováveisdocartola.com.br. Aqui no Cartola ele está provável, né, como vocês podem ver, mas lá no site ele é dúvida. O William, com 25% de indicações, tá? O William é dúvida no Cartola. No Prováveis, ele ainda está provável, tá? Mas assim, a gente já está começando a apurar umas notícias que talvez realmente ele fique em dúvida. O negócio é só a questão da atualização do site, que não aconteceu ainda, tá? Vamos ver se a gente consegue hoje apurar maiores informações para a gente estar trazendo para vocês. Mas a princípio o William está provável. Lembrando a vocês que eu vou atualizar esse time lá, tá? A última atualização aqui foi feita à meia-noite, tá? À meia-noite dessa noite aqui que passou. Então, a princípio eu vou manter o William, aguardando as notícias e os prováveis times. Lembrando a vocês que eu atualizo esse time lá no Instagram amanhã, tá? Então, o William aqui é o segundo mais indicado, mas 25% de indicações, tá? Percebe na lateral a gente não tem nenhum jogador-chave, né? Vocês vão ver que a gente tem muitos laterais, tá? Natanael com 34%, o William com 25%. Mateuzinho, do Corinthians, com 23%. René, do Fluminense, com 20%. Empatados com 18% de indicações, a gente tem o Matheus Bidu, do Corinthians, e o Enzo Dias, do São Paulo, tá? O Enzo Dias não deve jogar, ele já está nulo no Prováveis do Cartola. Acredito que ele esteja provável aqui, ainda no Cartola, né? Ele ainda está provável aqui, mas lá no site Prováveis do Cartola ele já está nulo. Depois a gente tem ali empatados com 9% de indicações, Samuel Xavier do Fluminense e o Souza do Santos. Com 6% das indicações, a gente tem o Vitinho do Botafogo. Empatados com 4% de indicações, a gente tem Luciano Juba do Bahia, Reinaldo do Mirassol, Lucas Ramon também do Mirassol e o Matheus Bahia do Ceará, tá? Aqui, pessoal, a gente pode estar botando aqui o Souza, tá? O Mateuzinho eu acho que não vai dar, deve ser mais caro, que é o terceiro mais indicado. Acho que eu vou estar indo aqui com o Souza mesmo por enquanto, tá? O técnico mais indicado é o Cuca, com 56% de indicações. Depois a gente tem o Hernan Crespo, com 20%, e o Kleber Xavier, com 13% das indicações. A princípio, está ficando assim o nosso sistema defensivo. Agora vamos partir para a parte ofensiva, né? A parte onde a gente busca gols, né? Como diz o meu amigo Moisés, do MMC 18, o meio campo é o lugar dos craques que vai levando o time inteiro para o ataque. A frase não é dele, né? É a celery música aí. Acho que é do Jota Quest, não me recordo agora direito, mas ele sempre cita nos vídeos dele, né? E aí sempre quando eu tô vendo ele cita essa frase. Falando dos meias, pessoal, a gente tem o Neymar, tá? Como o mais indicado pelos influenciadores. É um jogador-chave para a rodada, com 91% de indicações. Outro jogador-chave é o Garro, com 63% de indicações. O Garro está no início de ser um jogador-chave, tá? Mas é um jogador, eu acredito, importante para a rodada. Depois a gente tem o terceiro mais indicado, o Arrascaeta do Flamengo, com 52% de indicações. Não muito atrás, o Matheus Pereira com 47% de indicações.
Tá? Se vocês se recordam, né, eu falei lá que tinha 5% indo no 4-4-2, outros 5% indo no 3-4-3, outros 3% indo no 3-5-2. Né? Isso dá uma gama maior do que 3 meias para escalar. Tá? Por isso os números estão próximos, né, também. E então qualquer um, se você fechar com 3, qualquer um desses 4 que você fechar, né, eu acredito que o Neymar tem que manter. E daí você pode fechar os outros dois ali entre Galo, Rascaeta e Matheus Pereira. Você está muito bem servido no padrão para a rodada. Para quem quer nomes diferenciais que correm por fora, a gente tem o Barreal com 17% de indicações. Tá? Depois a gente tem ali o Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, com 10% de indicações. E o Bobadilha com 8% de indicações, que a gente viu lá no começo do vídeo que o Bobadilha é dúvida, tá? Com o Negruti aí para rodada, lá no site dos prováveis. Por enquanto aqui, então, a gente está indo com esse trio. Vamos estar indo aqui com o quarto mais indicado, que é o quinto mais indicado, que é o Barreal, né? O Matheus Pereira. Não, o Matheus Pereira daqui eu achei que não fosse caber, não. Vamos com o Matheus Pereira, que é o quarto mais indicado. No ataque, a gente tem dois jogadores chaves. Um é o Hulk, com 90% de indicações. O outro é o Caio Jorge, com 72% de indicações. Esses dois jogadores estão muito à frente dos demais. Aí depois a gente tem ali nomes, né, para a gente fechar esse trio de ataque. Né? A gente tem o Samuel Lino, do Flamengo, com 27% das indicações. A gente tem o Luciano, do São Paulo, que a gente também viu lá no começo do vídeo, no site dos prováveis, que ele é dúvida, tá? 22% de indicações do Luciano até o momento. O Cano, com 18% de indicações. O Guilherme dos Santos, com 15% de indicações. Renato Kaiser, do Vitória, com 9% das indicações. Pedro Raul e Romarinho, Pedro Raul do Ceará e o Romarinho do Vitória, ambos estão empatados com 6% das indicações. E temos o Arthur Cabral com 4% de indicações, tá? O Arthur Cabral do Botafogo. A princípio, se a gente fosse seguir a lógica ali, né, o reserva de luxo aqui seria o Cano, tá? Que ele seria ali, né, a gente tem ali o Hulk 90, Caio Jorge 72, Samuel Lino 27. O Luciano 22, mas é dúvida, provavelmente não joga. Depois a gente tem o Cano com 18, seria o reserva aqui pra gente botar, tá? E assim seria basicamente o time. Só que a gente tem o reserva do luxo, né? E o reserva do luxo vai ser no ataque. A gente tem com 21% de indicações o Coelho, tá? Só que o Coelho é dúvida lá no site dos prováveis, tá? Ele tá provável aqui no Cartola, mas lá no site dos prováveis ele é dúvida. Depois a gente tem o Luciano, que também é dúvida, com 13% das indicações. Tá? Ambos estão prováveis no Cartola, então né, nem todo mundo ainda tem conhecimento do site, muita gente escala só pelos Cartola. Tá? Então a gente está espalhando ainda o site, né, para a galera ter o conhecimento do site. E aí às vezes alguns podem mudar, né? Pode ser que até o próprio Cartola acabe mudando. Isso vai ter movimentações, acredito, até amanhã, né? Tem gente que só grava vídeo na sexta, né? Vai ter as atualizações nas lives. E aí a gente vai trazer atualizado para vocês. O terceiro mais indicado para reserva de luxo é ele, o boneco feio, Renato Kaiser, empatado com Cano e com Pedro Raul, né? O Renato Kaiser do Vitória, Cano do Fluminense e Pedro Raul do Ceará. Os três estão empatados com 10% de indicações. Depois a gente tem ali o Barreal do Santos, o Galeano do Ceará e o Keno do Fluminense. Esses três estão empatados com 5% das indicações. A princípio eu vou estar indo aqui de Renato Kaiser. Lembrando vocês que caso confirme que o Coelho vai para o jogo, ele está à frente e aí, né, se manter à frente ainda assim, a gente vai botar ele na atualização, tá? Então, tudo isso a gente vai modificar até lá. O capitão mais indicado, a princípio, é o Hulk, com 50% de indicações. Neymar tem 40% de indicações, para quem quer buscar um nome mais alternativo sem se expor muito ao risco, é o Neymar. E aí a gente tem o Caio Jorge com 10% de indicações para quem quer um nome alternativo disposto a correr um pouco mais de risco
né? Porque poucas pessoas terão. O Cruzeiro joga fora de casa, o Mirassol não é um time bobo, né? E aí quem busca o nome alternativo aí está disposto a correr um pouco mais de risco. Carlos Jorge é um nome alternativo aí com 10% de indicações. Show, galera! Então, esse é o time mais indicados aí para vocês, né? Saindo agora no YouTube. Lembrando vocês que amanhã a gente tem café live, né? Café com o Diegão, para a gente fazer a nossa escalação para a rodada 20, né? Do nosso time aí, nosso time pessoal aí da página aí, onde a gente escala junto aí. Vamos fazer a enquete, vamos trazer umas apostinhas aí para vocês aí. Tô com os nomes interessantes aí para a gente apostar amanhã na live. Valeu, grande abraço, deixa o like, tamo junto.